Algumas equações de segundo grau não possuem solução real, pois resultam em uma raiz quadrada de um número negativo. Porém, em alguns cálculos avançados de matemática e engenharia, se faz necessária a obtenção das raízes desse tipo de equação. Pensando nisso, os matemáticos do século XVI criaram novos números, chamados de números imaginários. Para construí-los, vamos partir da raiz quadrada de menos 1. Como já sabemos, ela não possui uma solução real. Sendo assim, chamaremos a solução dessa raiz de i, que será a base dos números imaginários, a unidade imaginária. A partir dessa igualdade, podemos calcular outros números imaginários, como por exemplo, a raiz quadrada de menos 9. Bom, menos 9 nada mais é do que 9 vezes o menos 1. Existe uma propriedade da radiciação que nos permite separar uma multiplicação dentro da raiz em duas raízes diferentes. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de menos 1 representaremos agora por i. Sendo assim, a raiz quadrada de menos 9 é 3i. Com os números imaginários, podemos agora calcular toda a equação de segundo grau. Por exemplo, a equação x² menos 6x mais 10 igual a 0. Vamos primeiro encontrar o delta. O delta sempre é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, que nesse caso será menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 10, que resulta em menos 4. Ou seja, essa equação não possui uma solução real, mas sim imaginária. Vamos ver a solução com a fórmula de Bhaskara. X sempre é igual a menos b mais menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Neste caso, temos então menos o menos 6 mais e menos a raiz quadrada de menos 4 dividido por 2 vezes a. Vamos agora simplificar essa expressão. Menos o menos 6 é igual a 6. A raiz quadrada de menos 4, pelas regras dos números imaginários, resultará em 2i. E embaixo no denominador, 2 vezes 1 é igual a 2. Resolvendo essas frações, uma das raízes será 3 mais i e a outra raiz será 3 menos i. Nesses novos números, não podemos juntar o que é imaginário com o que não é. Então, essas já são as respostas. Por exemplo, no 3 mais i, o 3 é a parte real do número e o i é a parte imaginária.